Fala, galera, começando aqui mais um episódio do EasyCast, o podcast do Easy Sensa, e hoje com a energia lá no alto para receber essa galera que está aqui com a gente no estúdio, coordenador de esporte Rodrigo Rios, a aluna Mariana, do curso de enfermagem, presidente da nossa Atlética do Easy Sensa, e Coca, mais conhecido como Coquinha, que é o vice-presidente também da Atlética, aluno também do curso de Educação Física. Hoje a nossa conversa vai ser sobre paixão, esporte, que une essa galera aqui dentro do Easy Sensa, contar um pouquinho sobre as viagens que eles já fizeram, os campeonatos que já participaram, como é que é essa seleção para a Atlética aqui do Easy Sensa e vibrar com esse esporte, né, que já vem de uma história dentro do Easy Sensa, né, com um legado que é construído aqui dentro, com muito trabalho, e que a gente vai poder hoje conversar com vocês e contar um pouco mais do que acontece aqui dentro dessa casa que há muito tempo preserva o esporte como parte fundamental do ensino também. É uma oportunidade, a gente está conversando com eles e sejam muito bem-vindos. Obrigada. Ótimo, grande oportunidade de estar aqui vivendo isso, né? Isso é um trabalho muito bem feito pelo nosso Easy Sensa e, como você mesmo falou, né, abrindo espaço para o esporte universitário, que já teve um período, né, que passou por grandes momentos e hoje está voltando, está tendo em alta. Então, só tenho a agradecer esse momento, está sendo ótimo. Isso aí. E receber alunos aqui é sempre muito bom, né? É uma oportunidade de a gente conversar com quem vive no dia a dia a realidade do que acontece aqui dentro. Então, Sim. É muito bom receber vocês aqui também. Sejam bem-vindos, tá? A gente agradece. É honra para a gente estar aqui também. Isso aí. Então, hoje, vamos começar conversando um pouco, Rodrigo, sobre assim, essa construção do esporte. A gente sabe que no Easy Sensa, né, vem esse legado do esporte desde a nossa mantenedora, do Sensa, né, já é uma tradição. Nessa casa já passaram aqui excelentes atletas, né? Isso vem vindo como uma cultura institucional. E você, à frente do esporte, nessa coordenação, o que você vem vivenciando nesses últimos anos? Como é que é a construção desse legado do esporte aqui nessa casa? É muito bem colocado, Rafaela, quando você fala assim, isso já é historiador para a gente, né? O Sensa é muito forte na sua mantenedora, no esporte, e o Easy é um bebê, né, em relação ao Sensa, que comemora 100 anos hoje. O Easy ele já vem com essa identidade, com esse DNA. E isso no campo universitário é muito bom. Por que é bom? Porque o esporte universitário ele acontece de várias formas. E uma das principais para mim é o resgate do atleta. Geralmente aquele atleta, aquele aluno que já jogou, que já teve uma experiência na escola, que já teve uma experiência, de repente, em algum clube também, e já está ali prestando um pouco mais de atenção no seu futuro, querendo uma profissão, mas não deixando para trás o seu lado esportivo, o lado que faz ele, inclusive, até um grande diferencial da nossa instituição. Então, assim, o esporte universitário hoje, no Easy Sensa, ele é muito bom, é muita alegria, porque a questão do incentivo é uma coisa muito séria quando a gente fala em incentivo. A nossa profissão, por exemplo, de educação física, que está ligada diretamente ao esporte, a gente perdeu o campo da obrigatoriedade do profissional de educação física no ensino superior. Isso já tem muitos anos, né? E mesmo assim, o nosso Easy Sensa mantém profissionais trabalhando. Então, é um grande diferencial. Eles aqui são das atléticas, eles sabem como é que funciona, vão explicar isso melhor na questão das atléticas, estarem tendo que correr atrás desses profissionais. O Easy já disponibiliza esses profissionais para eles terem essa vivência. A estrutura da nossa instituição, um diferencial muito grande aqui também, porque muitas vezes os atletas têm que estar correndo atrás de aluguel, de locação de quadra para dar os treinamentos, e nós temos tudo aqui para os nossos alunos. Então, assim, fica fácil fazer o esporte universitário numa instituição dessa. Que é fácil fazer acontecer, né? Isso. Com esse complexo esportivo, né? E com profissionais tão dedicados, que estão à frente há tantos anos, mantendo isso vivo, essa chama viva. Porque, na verdade, gente, esporte assim... Você é aluna da enfermagem, né? Sou. Você é da educação física. Mas o esporte une as pessoas, né? Então, aprender ali no dia a dia, com os treinos, né? Com os técnicos, e viver isso no dia a dia
faz você crescer enquanto profissional também. Sim. Né? Então, ter isso aqui dentro Com certeza. A gente é universitário hoje no nosso perfil, ele é um universitário que trabalha, que ele tem família, né? Um universitário que ele curte aquela questão do esporte, mas ele tem toda uma vida por trás e mesmo assim ele consegue se dedicar um tempinho ali para dar um treino, porque não existe, né, você conquistar algum título, conquistar algum campeonato sem treinar, mesmo você vindo de uma história de ex-atleta. Então, assim, a gente... essa estrutura que foi citado, que a instituição tem, facilita que a gente acomode alguns horários, né, para que aconteçam esses treinos. Lembrando que é bem diferente quando você trabalha com criança, trabalha com adolescente, com jovens. O jovem universitário hoje, a gana de compromisso que ele tem, às vezes dificulta um pouco dele manter aqueles treinos regularmente, nos horários certinho. Então, geralmente ele está ali a hora que ele consegue, ter uma folga na aula para poder estar servindo aquilo. E a gente já vem com vários resultados, nós vamos conversar aqui mais para frente, que prova que isso dá certo. Né, que isso acontece e a dedicação desse aluno também é muito importante para o sucesso disso. Então, Rodrigo, já que a gente entrou nesse assunto, conta um pouquinho como que é essa rotina do dia a dia desses alunos, né, que treinam no EasySense e estudam, né, que tipo de modalidade eles encontram aqui dentro da casa, como que é feita essa seleção, né, a escolha dos times. Conta um pouco para a gente dessa dinâmica do esporte, ainda sem entrar nos campeonatos. Entendi. Então, como que acontece? Existe, né, praticamente hoje 2 tipos de campeonatos universitários, né, que são os mais que a gente vê por aí. Existem os campeonatos ligados às federações, né, a gente tem a Federação do Estado do Rio de Janeiro, a FIOJ, nós temos o JUBS, né, que é o Jogos Universitários Brasileiro. Quando você ganha você consegue classificar para estar disputando o JUBS, com incentivo do governo. Então, isso acontece muito bem. Inclusive, o ISE já teve também no cenário do esporte universitário ligado às federações. Mas hoje nós vamos falar também de um esporte que veio surgindo, né, já é um esporte mais novo, que é organizado pelas atléticas. Né? Nós estamos aqui hoje com a Mariana, com o Coquinha, que são representantes da nossa atlética, a Easy Fúria, e isso foi muito legal, porque ela conseguiu resgatar, né, essa parte do esporte universitário. Tanto que as federações hoje estão até incluindo os campeonatos das atléticas nas federações. Né? Então, assim, isso é um atrativo para que esse aluno procure a gente, procure a instituição e que aconteça os treinamentos. Né? Como que funcionam esses treinamentos? A gente tem cada professor com aderência naquilo que faz. A gente tem um professor específico, né, que é o Leonardo Mantena, específico para o handebol, o professor Carlos Roberto Canhoto, que é específico do futsal, o professor Rodolfo, que é específico do basquete, e eu, que além de coordenar, também sou específico do voleibol. Então, a gente reúne, essa seleção é feita meio que forma natural, porque é aquilo que eu falei, o ex-atleta que já jogou, já teve aquela vivência. Rodrigo, a gente pode descobrir valores no universitário? Sim, pode, mas geralmente não é o foco da montagem das equipes. Geralmente eles já chegam, né, com um aprendizado, já escolhendo aquela modalidade. Uhum. E ali eles participam dos treinamentos. Mas mesmo assim, a atlética, né, junto com a coordenação de esporte, a gente organiza as peneiras. Até para disponibilizar, dar oportunidade a quem chega, não é da cidade. A gente recebe muito aluno que não é da cidade, que não teve essa vivência. Então, todo o início do ano, a gente abre datas com peneiras. Né? E essas peneiras ali a gente também identifica, né, aqueles alunos que teriam condições de estar participando dessas equipes. E os treinos acontecem semanalmente, final de semana, e vão fluindo da melhor maneira possível. E como que você vê assim, a participação desses alunos nessa trilha do esporte dentro da instituição? É uma crescente? Cada vez mais chegam alunos interessados, né, com aptidão para o esporte? Como é que é? Sim, como eu falei, é um marketing assim, o esporte ele é transformador, né? O esporte em si, desde a sua fase inicial até a fase adulta, né? Tanto que a gente está aí com os campeonatos master voando, porque não importa a idade que você tem, você quer o esporte. E ele já mostrou para que veio. Né? Então, assim, na nossa instituição, no EasySense,
a gente abraça isso de uma forma diferente. A gente acredita que isso, sim, além de ser um marketing para trazer aluno para a instituição, acredita que isso transforma aquele aluno na hora que for defender um TCC, na hora que aquele aluno for estar de frente para uma banca, na hora que aquele aluno estiver passando uma apresentação de trabalho. Então, assim, o esporte trabalha isso nos nossos alunos. E se você tem uns alunos com mais firmeza, com mais propósito no que está fazendo, você tem alunos melhores. Sim. Né? Então, é uma das grandes forças do esporte universitário também. Gera essa bagagem de experiência para os alunos, né? Com Então, já certeza. que entramos no aluno, vamos falar um pouquinho com a Mariana. Como é que é, Mariana, essa conexão? Atlética, aluno e coordenação de esporte e esse mundo do Easy Sense. Então, Essa parceria aí. a parte da atlética, nós entramos como uma chave de comunicação entre a coordenação e os alunos. Então, o que acontece? Os alunos repassam para a gente quais são os interesses deles. Por exemplo, eu quero participar de um futsal, eu quero participar de um vôlei. Então, a gente vai, comenta isso com os treinadores, eles organizam as peneiras para que a gente consiga incluir o máximo possível de atletas dentro da atlética também, para poder reforçar os times e a gente conseguir ir para campeonatos. E foi o que o Rodrigo disse. É a parte da gente também realizar, fortificar o conhecimento desse aluno, dele desenvolver mais qualidade como a comunicação, ele saber gerir, porque, por exemplo, não é fácil você, que nem Coca sabe disso, porque ele é o capitão do time de handball, não é fácil você lidar com diversas pessoas, você tem diversas opiniões distintas no mesmo ambiente, então você tem que saber se comunicar, transpassar isso para os coordenadores, porque, como eu disse, é uma chave de comunicação entre um e outro. E se isso não for feito, acaba criando um desvio ali, mas graças a Deus a instituição incentiva muito os esportes, os coordenadores também sempre reforçam isso dentro da faculdade, então a gente tem essa lacuna bem preenchida dentro da instituição. Eu penso até assim, a atlética ela é muito importante na instituição, porque a atlética tem um domínio dos alunos. Né? Os alunos, vamos falar o verbo claro, os alunos, eles curtem o Easy Fúria, eles curtem a atlética. Adoram. E, então, e a coordenação, a direção entende que é importante isso. Né? Que é importante ter esse lado, porque é ali que a gente consegue fazer as coisas acontecerem na instituição. Então, eu vejo assim, a atlética hoje, e está presente em várias instituições, todas as instituições, né, você vê que tem uma atlética, e essa atlética, ela está presente não só nos campeonatos, né, esportivos, como nas festas, né, mas no dia a dia, e acaba se tornando um grande parceiro da direção da instituição. Sim. É uma referência, né? Uma Porque referência. é o elo entre vocês e a universidade, né? Sim. O aluno e a universidade. Positivo. E também é um momento ali de descontração. Às vezes a pessoa se motiva mais ainda a querer fazer parte da faculdade em si, porque ele se identifica, Sim. entendeu? Dentro desse ciclo, ele fala assim, caramba, poxa, a Easy Fúria é tão legal, tem tantas propostas diferentes, tipo, tem um momento de descontração ali, eu sei que eu posso focar nos estudos, mas no momento que eu quiser conversar com alguém, ou que eu quiser fazer algo, eu sei que tem alguém lá disponível para poder eu estar entrando em contato. Sim. A gente tem vários exemplos, né? Quem vai estar escutando a gente aqui vai até se colocar de alunos que procuraram a instituição para fazer parte, por exemplo, do anti-líder. Né? Eu tenho, claro, a gente teve já aluno aqui que procurou, Rodrigo, eu gosto disso, ali é o lugar que eu vi que tem, eu vou vir para cá, eu quero estudar, eu quero participar. Se sente pertencente. Pertencente, a um como grupo. às vezes quer voltar a jogar um futebol, um futsal, quer voltar a jogar um vôlei. Então, o aluno, assim, é claro, é tudo um conjunto, né? A instituição ela é um todo. Ela tem a parte pedagógica, ela tem a parte sua de mérito da questão. Então, assim, ela tem a parte social, ela tem a parte cultural, que a gente tem aí o Arte Easy, né? As coisas que acontecem, e tem a parte esportiva também. Sim. Entendeu? Então, assim, é isso que isso faz uma grande instituição. Sim. E como é que é, Mariana, essa questão desse processo assim, seletivo? Porque a atlética já vem há algum tempo, né, Rodrigo? Sim. O Easy Sense vai fazer aí 25 anos. A atlética já temos o quê? 9, 10 anos. 9, 10 10 anos. anos. 10 anos, que né? vem. Isso aí. Legal, você comentou Uhum, que 10 vocês vão anos. fazer até uma festa, né, de Vai ter uma comemoração. festa de 10 10 anos. Estamos planejando isso aí. É Spoiler, é spoiler. A gente não vai revelar Isso aí. agora. Mas pode falar muito agora não, né? Pode Não, falar muita pode coisa, falar o muito pessoal agora vai não. gostar. Então, é uma história longa, né? 10 anos, você alimentando ali os alunos, né? Os times, as modalidades, né? Fazendo tudo isso continuar, porque também tem essa questão que vocês vão passando de um aluno para o outro, né? Sim, Existe processo seletivo. Como é que é, Mariana? A antiga presidente era a Alice Fagundes, que foi a que fundou a Atlética Easy Fúria. A Alice fez um papel dela fundamental, não tem nem que reclamar, foi perfeita. Teve uma participação do Léo também. Isso. O Léo
também no seu começo lá São também. ex-alunos, né? Isso, todos são ex-alunos. todos Sempre ex-alunos. tem que ser ex-alunos. Sim. Alunos, né? Então, tudo que eu sei sobre a Atlética hoje em dia, de história, que me passaram, foi a Alice que me passou. Foi todo com carinho. Eu sei o que a Isifúria representa para ela, então eu tenho Ela se dedicou muito à Isifúria. Até ela só teve que se afastar um pouco por questões de trabalho, né? Ela formou aqui na instituição. Sim. E graças a Deus está no mercado de trabalho, trabalhando muito, mas tem sim muito amor. E hoje está em boas mãos também aí com essa dupla maravilhosa aí. Ela passou pra gente, mas para fazerem parte da Atlética, a gente sempre fica de olho pela faculdade, pelo interesse das pessoas, elas procuram a gente perguntando, poxa, Mari, eu quero ser, porque são divididos em vários diretores. Temos eu de presidente, Coca de vice-presidente, temos vários diretores de marketing, porque temos marketing na Atlética, temos financeiro, temos toda a questão, até de produtos a gente tem na Isifúria. Então, às vezes, chega uma pessoa falando assim, poxa, Mari, eu tenho ideias tão legais que eu quero somar, quero fazer parte, e aí a gente faz uma seleção, colocamos no nosso Instagram, colocamos lá quais são as vagas que tem para ser preenchidas, para quem tem interesse, e aí, por ordem, a gente vai repassando, ensinando isso para a pessoa e ela acaba entrando na diretoria. E é aquilo, é um processo de confiança. Eles confiam na gente, a gente confia neles para que tudo isso aconteça. Porque não é um trabalho de uma pessoa só. Eu não posso pegar e falar assim, Isifúria sou eu que tomo conta. Não, eu tenho Coca comigo, que ele me ajuda. Acaba sendo um trabalho voluntário, né? Voluntário, sim, Eles voluntário. não têm a renda toda para a Atlética, né? Isso aí. Eles acabam ficando muito conhecidos na instituição, porque realmente é a função deles, né? O pessoal da Atlética ter esse controle ali dos alunos, da toda a movimentação, né, festiva mesmo, das festas da Atlética e esportiva. É isso aí. E aí a gente, foi o que eu falei, a gente cria esse vínculo com a pessoa, com os alunos em si. Então, volta e meia pela faculdade, você vê a gente falando com diversos grupos de pessoas. A gente parece até prefeito que o pessoal fala. Quando a gente Inclusive, fala, ultimamente, a gente está aí vendendo a rifa para ajudar poder também. dar uma moral para alguns atletas aí do JAES que não tem condição de arcar, mas a gente quer ter todo mundo perto. Então, Mariana teve a ideia, a gente está fazendo essa iniciativa aí. Vocês traçam várias estratégias, né, para fazer acontecer. Para beneficiar os alunos também, para eles conseguirem fazer parte e que todos participem de forma igualitária, sem que ninguém saia prejudicado nisso. Então, assim, a gente busca essa inclusão de todos os fatores dentro da faculdade, até que foi o que eu disse desde o início também, que a gente cria esse vínculo entre aluno e coordenação. Então, a gente tem sempre que estar ali para fazer esse processo de inclusão mesmo, de tudo, né? Para gerir toda a questão. Então, foi o que eu disse, a gente sempre fica de olho em alunos, atletas. Pessoas que se destacam pela proatividade. Com certeza, pela comunicação, pela proatividade, pela organização, principalmente, porque não é fácil, a gente precisa ter uma organização. É o principal, eu acho. É mais que até a comunicação, da gente ter o pilar da organização. Porque sem ela a gente não anda, não. Legal. E agora vocês estão indo para um campeonato, né? Semana que vem. Semana que vem. Tudo preparado. Mais um, né? Mais um. Vamos contar um pouquinho dessa trajetória para chegar onde chegou, né? Quantos campeonatos, Rodrigo, já participaram? A gente já vem de uma história, né? Desde a época do Junfri, né? A gente vem jogando Junfri desde antes da pandemia. Começamos também na Série B, aí conseguimos um bom resultado, chegamos à Série A, fomos campeões gerais geral da Série A, né? Que o Junfri acontece em Friburgo. Aí a gente resolveu mudar, um ano veio a pandemia, deu uma parada, aí um ano a gente ainda jogou o Junfri depois da pandemia. Aí depois nós fomos experimentar os Jogos Universitários de Vitória, que eles chamam JAES, né? Os Jogos das Atléticas do Espírito Santo. E jogamos ano passado, como entramos primeira vez, entramos na Série B, conseguimos o título geral no ano passado, né? Devido a toda essa organização aí que vocês já escutaram. E esse ano estamos para mais um ano, nós vamos jogar esse ano a Série A, é um campeonato assim... muito bem organizado, para quem assim, quer entender um pouco como é que funciona, né? Esse campeonato ele é dividido em duas situações, né? Tem a parte das festas, a festividade, e tem a parte dos jogos. E eu acho interessante porque eles conseguem dividir muito bem isso, né? A galera que vai para bagunça mesmo, para brincadeira, para curtir, vai para curtir. A galera que vai pro jogo, vai pro jogo. Às vezes você encontra até no meizinho ali que vai pros dois. Mas aí deixa que nós, treinadores, a gente dá uma chamada ali e fala, olha só, você pode até brincar, mas vocês conduzem isso bem, né? Seu compromisso é aqui. Mas assim, o importante é que isso tudo se torna muito sadio depois, né? A experiência é muito boa. A gente tem várias instituições
também renomada aí no Espírito Santo, às vezes convidados do estado do Rio de Janeiro, então estão se encontrando ali, se enfrentando. E, mais uma vez, tudo organizado pelas atléticas, né? Através das parcerias que surgem, né? E estamos com essa incumbência daqui a umas semanas, né? A gente está saindo já com um grupo. Expectativa alta, né? Porque vocês conseguiram chegar na Série A por conta de excelentes resultados, né? Ano passado vocês tiveram como que foi? Campeão geral. Campeão geral da Série B. Vários primeiros lugares, entendeu? Inclusive nas modalidades individuais. Quais são as modalidades que vocês disputam lá? Então, temos desde o futsal, o handball, o basquete, o xadrez, a gente tem o tir, a gente tem... Jiu-jitsu. Temos muitas tênis de mesa, vôlei de praia. Então, assim, mesmo que um atleta às vezes não se identifique no handball, o xadrez é uma boa opção para ele poder ir lá. Às vezes ele é um destaque no tênis de mesa, então ele consegue participar assim do evento em qualquer modalidade que ele vai se encaixar ali, porque é um leque muito grande. Inclusive, Friburgo teve até jogos eletrônicos. Sim. Né? LOL, né? FIFA. Teve sim. Não, pode falar. Não, então essa experiência é muito interessante, é muito legal. É um campeonato assim, que ele acontece. Nós vamos sair daqui no dia 19, a gente sai com um ônibus, né, cheio, inclusive um ônibus que a instituição oferece para a gente, é um outro diferencial. A direção sempre está aí prestigiando com ônibus para estar levando nossos atletas. E fora a galera que vai por conta própria, né? Então a gente está estimando aí mais ou menos em torno de 100 e poucos alunos que vão estar envolvidos aí representando os licenciados, porque a própria torcida vale ponto lá. Né? A galera que vai para torcer também conta, né, na premiação geral. Sei. E já estamos aí com as equipes afiadas, bem prontas aí para a gente estar sabendo que o desafio esse ano é bem maior, né? Uma Série A é bem diferente de uma Série B. Coca, conta pra gente. É a sua primeira vez? Não, de competição assim com a universidade, eu acho que já é o 3º ano jogando. E você representa o time de futsal e handball? Isso. E o que mais apresenta? Capitão. Cabo de guerra. Então, capitão do handball e só jogador mesmo de futsal. Conta um pouquinho dessa experiência. O que você já viveu aí nos outros campeonatos? Mas então, o Rodrigo tinha comentado aí dos campeonatos das federações, FIORD. Aí no ano retrasado, se não me engano, a gente teve a oportunidade de ir representando o estado do Rio no handball. Foi lá em Ouro Preto. E foi muito legal, porque a gente conseguiu... Primeiro que a gente conseguiu voltar de lá campeão. E segundo que foi uma das minhas primeiras viagens, assim, representando a faculdade. E aí acho que foi um diferencial para fortalecer várias amizades que eu fiz, que eu levo até hoje. Alguns que não fazem mais parte da faculdade, outros que estão aí até hoje. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque a gente está lá, por mais que fosse uma competição que não tivesse as festas, por exemplo, que é algo que a gente gosta muito. A parte que interessa a vocês. Não vou mentir, mas só de estar lá jogando, é uma viagem longa que a gente faz daqui até lá, não tem como não fazer conexões com os atletas ali, os amigos da equipe, o treinador também, mantendo. E a outra foi o Jaez, que foi do ano passado, foi o primeiro título que eu consegui, jogando pelo Atlético, com o futsal. E o que esses títulos representam assim, para você, em termos até assim, de fortalecer você enquanto profissional, né? Porque você estuda educação física. Uhum. Né? E o que você acha que isso representa para você como bagagem para a sua vida profissional? Para mim é muito importante, porque como é uma área que eu tenho interesse de trabalhar, o máximo que eu puder adquirir de experiência, jogando, ganhando ou perdendo, que a gente sabe que acontece também, é algo que daqui a alguns anos eu vou estar podendo passar para os meus atletas. E viver isso no dia a dia, né? Os atalhos da quadra, né? Tipo, onde eu já errei, ajudar para os meus atletas não errarem, entendeu? A experiência que você adquire, né? Exatamente. E aí, galera, como é que tá a expectativa para a semana que vem? Então, o pessoal da faculdade está contando nos dedos, literalmente. Eu já tenho gente falando comigo que está comprando todas as coisas antecipadas, porque semana que vem já vai fazer a mala na segunda-feira. E a viagem é na quarta. Não só da faculdade. Tem outro barato também, que essas competições, elas resgatam os ex-alunos. Sim. Né? Elas podem jogar. Elas têm, Podem jogar. cada instituição, cada competição dessa tem um regulamento próprio que aceita assim, até 4 ex-alunos sem tempo de coisa, 8 até 5 anos.
Então tá sempre trazendo qual o quantitativo? O GS, por exemplo, a gente pode levar 15. 15 ao todo. 15 4... ex-alunos, quer dizer, alunos já formados que vão vir jogar. Que legal, Com a gente. gente. Então, Formado, tem que ser formado na instituição. Sim. Isso aí. Né? É um outro diferencial muito legal dessa Muito competição. legal. Que volta e meia a gente sempre volta trazendo as pessoas. Olha, que eu tô participaram trazendo a pra cá pra experiência aqui no último João Free, que foi acho que 2022. Teve que entrar em 2022. Eu tive que entrar em quadra. Você, Olha, não fiz feio não, hein? Rodrigo. promessa é que vai voltar em Foi um ano. negócio muito engraçado, né? A gente, naquele ano, como estava vindo de pandemia, nós estávamos com as equipes meio, né? Todo mundo estava com as Sim. equipes meio... Então eu fui para aquela competição com 7 atletas. Era o que eu tinha para jogar. No vôlei. No vôlei. Aí eu como Vocês eu enquadram sou, um no como banco. eu sou um ex-aluno de pós-graduação que também pode jogar, eu fiz uma pós na nossa instituição, eles nem falei com eles, eu me inscrevi como atleta, não me inscrevi como Já treinador. ficou com a carta na Já manga fiquei com a para... carta na manga. E eu tinha feito uma movimentação ali, quem é do voleibol vai entender um pouco, eu peguei um central meu, né, e botei numa posição que não era dele, contando com outro que ia vir para suprir. E a galera foi toda junto. Só que esse único que não veio com a gente. Ele trabalhou, saiu depois. E resumindo, o jogo nosso às 14 horas, meio-dia. Cadê Felipe? Não chegou? E falei até o nome dele, vai ouvir. Cadê ele? Não chegou. Ele falou assim, me ligou, falou, Rodrigo, tô aqui em Macaé ainda. O jogo em Friburgo, 2 horas, meio-dia estava em Macaé. Falei, rapaz, você não vai chegar. Aí o que eu tive que fazer? Entrou eu tive em que quadra. pegar o levantador, que fazia, era um cara meio coringão mesmo, que fazia tudo, joguei central e eu fui pra quadra. Foi bom, foi ruim não, tivemos acho que 2 vitórias, aí perdemos na semifinal, mas pelo menos representou, né? Ah, com certeza, então assim, né? é um outro barato também, a gente tem também... professor Canhoto também se aventura, às vezes vai jogar um handballzinho. Ele vai brincar no handball com a gente. Ele vai jogar um handball. Então, assim, que é o Carlos Alberto, né? É muito legal isso aí, entendeu? Já que entramos nessas histórias curiosas e engraçadas, você falou que tinha um caso bacana aí para contar pra gente. Vocês, como professores, vão acompanhando esses grupos, né? Semana que vem eles vão viajar e vocês são os responsáveis por eles. Então, vocês saem daqui de campo junto com eles. Como é que é essa saída, esse acompanhamento e alguma história bacana aí que vocês já tenham vivido? Sim, como que a gente faz? Vão os alunos no ônibus e vão muitos alunos por conta própria. Mas, geralmente, lá, eles movimentam a competição, não é num lugar fixo. Né? Que se fosse um lugar fixo, ficava lá perto, todo mundo junto, legal. Não, são geralmente 2 ou 3 polos de competição. Então, o handball está sendo num lugar, o vôlei está sendo no outro. Então, o que a gente faz? É necessário que os professores, alguns professores, vão de carro. Né? Mas mesmo indo de carro, a gente sempre acompanha o ônibus, está sempre junto com os alunos. Sim. Os alunos, assim, são adultos, mas são alunos da instituição. Então, assim, eu sei que são adultos, que eles sabem o que tem que fazer, ali não tem nenhuma criança, mas eles ali estão representados pela instituição. Então, nós, como profissionais da instituição, nós temos que acompanhar e acompanhar. Então, assim, a gente vai acompanhando o ônibus, volta acompanhando o ônibus, e teve um certo dia, né, uma certa noite, que foi um relato muito, muito, muito interessante. A gente voltando, né, juntou todo mundo, fechou, pegamos lá as coisas e partimos na estrada para cá. Então, o ônibus foi na frente, a gente vai um pouco mais atrás, fechando, vai um professor mais à frente. Aí estava vindo eu e o professor Rodolfo, e eu olhei assim, no meio da estrada, uma mala. No meio da estrada, isso já era meia-noite, 1h da manhã, e a mala assim no meio da estrada. Eu parei, olhei aqui, parei o carro, olhei aqui, botei o farol, achei estranho aquilo. Aí eu falei, vamos ver, uma mala assim, parei, olhei a mala. Quando a gente parou o carro, tinha umas uma ou duas no acostamento assim. Eu falei, rapaz, essa mala é do nosso pessoal. Eu tô achando do nosso pessoal. Aí pegamos as malas, botamos no carro, andamos para mais umas 2. Aí ligamos pro ônibus. Falei, pessoal, o pessoal já estava meio dormindo, meio apagado, vindo de competição, mas conseguiu falar, fizemos o motorista parar o ônibus. O porta-mala do ônibus não abriu. Todas as malas caindo. Começou a cair mala na Olha pista, isso. na BR. E o pessoal, a gente parando para segurar a mala, foi um pagode. Aí teve mala aberta. Aí foi no final, terminou tudo numa grande festa, né? mas foi um perrengue. Aconteceu, sem ninguém entender o que aconteceu, o que tinha acontecido. Abriu um lado lá e começou a cair umas 4 ou 5 malas. Que ficou... Ainda bem que recuperamos tudo. Não teve nada que ficasse para trás. Graças a Deus, nada perdido. Não ficou nada perdido. Mas foi aí uma coisa que ficou na história. nossa história. Na memória também. Foi muito bom. E a galera que vai junto para torcer, né? Porque tem também o T-Líder, né? Tem. Conta aí pra gente. A gente tá aqui com a imagem do gorila, né? Que é o mascote de vocês. É o nosso mascotinho. Que arrasa na torcida também, porque eu já presenciei jogos vendo
o gorila ali. Ele vai com vocês? Não vai? Como é que é? Olha, nossa meta é para ano que vem ver uma fantasia de gorila aí. Até quem que estiver interessado em usar a fantasia de gorila, pode me procurar que vai ter ano que vem. Mas o tir, ele é uma modalidade dentro da faculdade. Ele é que nem o handball, o futsal. Ele pontua tanto quanto. Inclusive, ano passado, nós fomos à parte, né? Eu faço parte do cheerleader, para quem não sabe. Fomos à parte para um dos maiores campeonatos do Rio de Janeiro, que foi o Carioca. E dentro de 22 atléticas... Eu fui com vocês, né? Sim, foi. Dentro de 22 atléticas, ficamos em segundo lugar do campeonato regional. Então, assim, é um grande marco histórico pra gente. Ficou à frente até da UFRJ, por exemplo, que é um time muito grande dentro do cenário do T-Leader. Quem é por dentro sabe disso. E é muito legal ver como a instituição apoia esse esporte, porque é muito difícil você ver o apoio de instituições, principalmente nesse esporte, porque é um esporte desgastante para quem é atleta. Até porque a legislação é totalmente diferente, é um esporte totalmente à parte, e é uma das únicas faculdades que eu posso falar daqui de Campos que incentiva o T-Leader dentro desse cenário. Temos um uniforme lindo. Inclusive, já assediou uma vez, eu lembro que teve uma competição, fechou o Já ginásio assediamos ali. em 2023. Isso. O Arena O T-Leader, Arena Eu Arena assisti Tigre. aqui no Campos. ginásio, foi Sim. lindo. Também Sim. a instituição abriu portas para que viesse para cá, a gente fez uma reunião e foi um evento muito grande, muito bonito o evento. Muito grande, foi muito bom. E aí, é isso que a gente falou. Mas dessa vez vocês vão? Vamos sim. Que bacana. E vão competir também. Vamos Então, competir quais são também. as modalidades que o Isicença vai competir lá? Vamos. O Pode falar. Quarteto Fantástico, né? Futsal, handball, basquete, vôlei. Aí tem jiu-jitsu, xadrez, tênis de mesa, beach tênis, futevôlei, fute-mesa, Vôlei de praia. líder, vôlei de praia. São mais de 12 modalidades. mais Tem de 12 modalidades. até pôquer. E temos atletas em todas as modalidades. Todas as modalidades. Que Temos legal. até profissionais, até no poker tem profissionais para jogar. Tem profissional do Fute-mesa, nós estamos com dois Fute-mesas, caras de fute-mesa também que são profissionais campeões também. aí, profissionais. Que show, hein? É muito legal, é muito legal. O Rodrigo estava falando desde o início que a atlética, para mim, acho que para a Coca também, é um ponto de união de todos os atletas. Por exemplo, eu tenho amigos meus de educação física, eu tenho amigos meus de direito. É um local, é onde a gente se encontra, entendeu? Para fazer tudo que a gente quiser, jogar, se divertir, conversar. Então, volta e meia, você sempre vê pelos corredores, pela cantina, a gente tentando unir o máximo de pessoas para poder gerar essa integração entre os cursos. Legal, gente. E assim, a gente já está se encaminhando um pouco para o final, né? Vamos contar um pouco sobre o impacto que isso gera para vocês, enquanto alunos, né? Poderem representar o nome de uma instituição, né? Porque lá, né, existem as outras atléticas que também representam as suas instituições. Como é que vocês se sentem, né, levando o nome do Isicença para fora? Eu gosto de brincar dizendo que tem até uma musiquinha nossa que fala que o Easy veio para vencer. É bem esse sentimento, assim. Quando a gente sai daqui, a gente sai com aquele pensamento, não, a gente vai para ganhar. A gente vai para ser campeão. E eu acho que é bem assim, tem uma rivalidadezinha ali, bem sadia, logicamente, com uma faculdade ou outra. E eu acho que isso só aumenta a nossa vontade de poder estar representando a instituição. Lembrando que fica tudo dentro de quadro, logicamente, mas é sempre assim. A gente vai para ganhar, vai para tentar o máximo, para representar a instituição, porque depois tira foto com a bandeira, uniforme, beijo escudo, aquilo tudo como se fosse jogador profissional, sabe? Sim, tem que ser, Tem que né? ser. Esse é o sentimento. Lembrando que todo esse incentivo, tudo isso que eles estão falando, nós estamos falando, né? Isso já é um legado do Isicença, né? Isso já vem de berço do Isicença. Como falei, que já acompanha, né, há muitos anos atrás, a nossa saudosa irmã Soraya pensou o Isicença. A nossa vice-diretora, Beth Landim, também sempre viveu o Isicença como uma artéria pulsante. E essa questão da valorização do esporte vem muito disso, né? Vem muito desse berço do Isicença que foi visto como um grande diferencial, né? Hoje o ensino universitário não tem obrigatoriedade mais de manter atividade esportiva.
Isso foi uma conquista, né, de algumas umas instituições que levaram isso em conta e as atléticas também que vieram para fortalecer isso. E também não deixa de ser, como a gente já falou aqui, uma grande jogada de marketing. Sim. Entendeu? Aqui na região de Campos, né, falando um pouco aqui das nossas competições, do que é vivenciado aqui na região, porque vocês também participam de outros campeonatos aqui, né? Sim. E como que é essa cultura do esporte aqui? Vocês encontram bons concorrentes das outras universidades? Existem esses jogos assim entre universidades aqui da nossa cidade? Então, sim, a gente tem os Jogos LUC aqui, né? Que é Liga Universitária e Campista, que teve até, apesar de ser campista, teve instituição da região dos Lagos que veio também participar. É um campeonato que esse ano foi um pouco turbulento até pela questão da organização, mas acontece, funciona, conseguiu chegar até o seu fim. E as equipes, assim, quando esses campeonatos começam a fomentar o esporte dentro das instituições de ensino superior, começa a aquecer o mercado, começa a aquecer também a procura e começa a aquecer a preparação, né? Então, assim, a gente vem encontrando cada vez mais atlética, né, instituições com equipes mais bem montadas. Então, por isso a gente vê a necessidade também de a gente investir nisso também para poder fortalecer ao esporte aqui, né? A gente fala a questão do desconto, a questão da gente de ter uma bolsa atleta, a questão de ter um incentivo filantrópico, de destinar para o esporte. Então, cada instituição faz a sua jogada, faz o seu marketing para poder, a sua estratégia para poder fomentar cada vez mais o esporte. E hoje em dia vem crescendo absurdamente. Você vê, por exemplo, instituições que não têm esse DNA, né, esportivo e acabou surgindo, virando referência. Porque é aquilo que eu falei, a gente tem os alunos que procura pela parte pedagógica, que procura pela questão do mercado de trabalho, pela a inclusão no mercado de trabalho, mas temos também aqueles atletas que procuram por causa do esporte, pela parte cultural, pela parte religiosa. Então, eu penso assim, é um todo. Né? É um todo, você não pode andar isolado. E aqui o aluno encontra tudo isso, né? Positivo, é isso que eu estou dizendo. Então, ele fortalecer o esporte é sempre algo muito grandioso, né? Porque coloca a instituição à frente aí seja na formação quanto na fase adulta, né? O esporte é igual a atividade física, para a saúde humana, né? Sim. Então, o esporte para a cabeça, para a formação do ser humano, do cidadão, seja na fase inicial quanto na fase adulta. Eles aprendem também, eles erram. A gente vê marmanjo aí, grande aí, barba no rosto, fazendo besteira, se arrependendo, a gente repreendendo, né? Que não deixa de ser. A gente aprende a vida toda, né? Hoje eu estou aqui num papel hoje de coordenação, professor, mas vivo aprendendo. Como eles estão aqui de aluno, vivem aprendendo. Então, e a gente tem que estar aberto a aprender. Então, assim, mesmo nessa fase universitária, existe muito aprendizado. Né, o esporte também ele consegue ter tão bacana ter ex-alunos ainda com essa vontade, né, de defender um time, uma camisa, né, de participar. Que a gente vê realmente o esporte repercutindo aí, né? Não, e o esporte também ele fortalece até no vínculo profissional, né? Por exemplo, eu não sou da área da educação física, eu faço esporte e eu posso falar, quando eu entrei na faculdade, a minha comunicação nunca que era igual a que eu tenho hoje em dia. Eu adquiri isso com o tempo, com um time, dentro da atlética. A gente vai fortificando isso na vida profissional também. A gente leva muita coisa do nosso meio da atlética aí, do meio do atletismo, para a nossa vida profissional. Se você souber fazer essa ligação, você se destaca até no meio profissional, entendeu? Por você saber gerir, por você ter uma atitude, às vezes, um pouco mais, como eu vou te dizer... Ativa, isso aí, de você... Ter visão, né? Isso, exatamente. Então, você consegue se sobressair. E isso é bom, porque os professores mesmos notam isso na visão deles, em cima do aluno, eles veem, poxa, caramba, como é que esse aluno evoluiu? Aí você vai ver o aluno tá participando de um esporte dentro da atlética, tá se destacando, tá fazendo vários vínculos dentro da faculdade. Então, eu posso afirmar que dentro da atlética, a atlética funciona como um vínculo também de fortificar o profissional, entendeu? Você está como presidente agora esse ano, né? Esse ano. Mas já participava da Atlética faz algum tempo. Já há algum tempo. Estava à frente de qual área, assim, antes? Eu estava mais na parte do TIR. Eu fazia vice-presidente. Estava mais dessa parte ligada a isso. Então, assim, a gente posso falar, por conta disso, acabou gerando uma comunicação muito melhor. Muito melhor.
minha comunicação melhorou muito em todos os fatores. Você saber lidar com diversas situações do dia, Coca também, sabe? Ele é tanto quanto eu, ele sabe disso. É muito perrengue envolvido, mas vale a pena. Você precisa ter muita cabeça, você tem que saber lidar com pessoas. Hoje em dia, acho que o destaque maior do profissional é saber lidar com pessoas. E o Easy Sense ensina isso muito pra gente, de saber respeitar, de você saber se comunicar. Então, assim, é o que eu mais falo. Que além disso, além de ser atlética, essa brincadeira, de ser focado no esporte, é também focado na parte profissional. E eles se organizam, né, na questão dos produtos, né? É muito interessante. Sim. Fala um pouco disso pra galera Porque também. acaba virando uma marca, né? É uma Sim, marca. Vocês têm marca, logo, vocês temos- têm, né? É como se fosse uma empresa. Vocês falaram Fala aí um pouquinho de dos produtos que a diretores, Atlética né? tem. Tá, então, para ter uma noção de mais ou menos essa questão de organização, acho que só de grupo de Atlética deve ter para mais de 7 grupos de WhatsApp. Aí é Sim. toda uma mensagem, é de um grupo, é de outro. E aí é sempre a gente correndo atrás. Por exemplo, esse ano a gente renovou o mascote, não era esse aí. Aí a gente achou que o outro estava muito bonzinho, a gente quis dar uma mudada, quis dar uma renovada nele, aí tivemos que fazer uma renovação dos produtos. E aí a gente correu atrás, fizemos Caneca. uma camisa, a caneca, a gente renovou o design da caneca. Abadá, Abadá. bermuda, tudo. Tem tudo. que pode imaginar. Chaveiro. Chaveiro. Até meia, Aquele a gente tentou tirante, fazer né? também. Tirante. A gente tem de tudo. E aí Muito tem legal. produto. Virou uma marca. Que legal, realmente. vira uma Usar marca, em qualquer vários lugar. produtos. Academia, praia, para jogar, para tudo. E aí vocês comercializam esses produtos para Sim. os alunos, né? E aí Tanto tudo- os que vão para a competição, quanto os que querem realmente Isso adquirir aí. o produto, porque... E aí todo o valor beneficente disso, beneficente não, que a gente arrecada disso, vai direcionado aos atletas que às vezes precisam de uma ajuda a mais para ir poder competir, às vezes não tá com uma condição tão legal, para justamente a gente frisar essa inclusão desses alunos dentro do cenário esportivo e tanto da atlética também, entendeu? Que legal. É muito e bom. em relação às festas, como é que vocês se organizam aí? Então, as festas que a gente organiza, é muito difícil atualmente a gente está conseguindo organizar uma festa sozinho, só a Atlética. Sempre Aí tem a que ter gente- parceiro. Aí a Isso. gente busca alguns parceiros, patrocinadores. Aí, por exemplo, eu não sei se pode falar um nome aqui, mas tem 2 ex-alunos aqui que tem um estabelecimento aqui na cidade que chamaram a gente para perto. Fizemos amizade com eles e estão sempre ajudando a gente aí, questão de estrutura de festas. Disponibilizaram um dia para a gente lá e aí... Ex-alunos também do sim. cenário. Eles que fundaram Participavam também junto da fundação da da Atlética, Atlética, entendeu? Então, tipo assim, jogavam aqui. eles abraçaram a gente também de certa forma. Então, não são pessoas, vamos dizer, aleatórias, são pessoas Sim. que fazem parte da Que nossa já história vivenciaram. Sabe desde qual é a o início. dificuldade, Isso. né? Aí a gente sempre tem essa ajuda. No GES, por exemplo, a gente vai ter as festas lá, como o Rodrigo falou. Tem um pessoal que vai para festa, tem um pessoal que vai para jogo, tem um pessoal que vai para os dois, né? Aí lá, por exemplo, vão ser 4 dias, né? 4 dias. 4 dias de festa, sendo que o último, que é o domingo, vai ser mais a premiação. Aí eles vão organizar uma festa lá, vai ter um pagode, um samba, alguma coisa assim, pra quem gosta. tá animado. tem de tudo, tem de Quem tudo. gosta vai ter essa brincadeira lá Mas no é final. aquilo, eu e Coca sempre à frente de tudo, sempre à disposição dos atletas para qualquer coisa que eles precisarem, sempre entrar em contato. E Rodrigo também tá junto nessa. Então, assim, ninguém fica solto, tá todo mundo juntinho, Sim. um segurando a mão do outro, e no que a gente puder ajudar, a gente ajuda enquanto estiver lá e quando estiver aqui também. Que legal, gente. Parabéns por todo esse trabalho, né? Por toda essa organização, por todo esse incentivo, né? E também por levar outros alunos com vocês. Porque é isso, é uma corrente que um vai abraçando o outro, né? E vocês vão se conectando e vão criando tantas coisas, né? Nesse caminho, tendo tantas experiências legais, né, oportunidades, que realmente o aluno que quer se destacar, né, ele se abre para o novo, né? Isso aí. E aí ele tem a oportunidade de gerenciar, por exemplo, vocês estão criando aí uma marca, né, produtos, né? Então, assim, são muitas experiências que vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar ainda na graduação, né? Então, parabéns. Vamos deixar um Obrigado. recado para essa galera que vai viajar com vocês e para os alunos que ainda não fazem parte da Atlética, para também, né, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês? Vamos. Mariana, pode olhar ali para aquela câmera, deixar um recadinho aí para esses alunos. Gente, sintam-se abertos para vocês participarem do Easy Senza, da Easy Fúria.
Vai ter sempre o esporte disponível para vocês escolherem. Temos diversas modalidades. Não é só handball, não é só futsal. Vocês também têm o xadrez, tem o cheerleader. A faculdade dá todo o apoio, todo o incentivo. E cada vez mais vocês podem fazer parte da nossa atlética, que a gente vai adorar ter vocês perto da gente. E agora pro Jaez é juízo, principalmente, né? Juízo, cabeça pra frente, que agora vem mais um prêmio aí pra gente. E é Com isso aí. certeza. Então vamos lá, Rodrigo, que já está na câmera aí, deixa um recado também. O Rodrigo, coloca juízo nesse povo. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, Rafaela aí, o Pompílio, para a gente estar fazendo isso aqui, que é muito interessante, para o pessoal, através daqui, conhecer também um pouco do que é a nossa instituição, do que é o esporte lá, o que é a atlética. E meu recado vai direcionado aí à galera, os atletas aí que... não esqueço, né, que o compromisso maior nosso são os jogos, a competição. A gente está indo lá para honrar a nossa instituição, né? Então pense bem no que vocês vão fazer, até dentro ou fora da quadra. São adultos, mas são universitários, mas não pode esquecer que representam uma instituição já renomada, que tem um nome a zelar, mas sei que vocês não vão só fazer bonito lá, sucesso. Então, e a galera que vai para curtir uma festa, também na festa, não esqueço também que vocês são Isicença e Isifúria. Um abraço que eu quero deixar para vocês aqui. Quem que tiver vontade de participar do esporte, me procure que eu vou estar direcionando vocês para que vocês tenham mais aptidão. Né? Legal, agora Coca, nessa câmera aqui, ó. Então, para a galera aí, quem não faz parte ainda, tá aí, fez o convite para fazer parte das equipes ou da Atlética, só chegar para perto que vai ser bem-vindo. E o recado para esse Jaez é que o ISO vai para ganhar, tanto nas festas quanto nos jogos. Entendeu? Importante frisar. A gente vai fazer bonito nos dois. Isso aí, gente. Mais um episódio, né, tão bacana, com uma conversa tão descontraída, acolhendo aqui esse grupo que está à frente do esporte, no Isicença. É uma alegria poder ter vocês aqui. Obrigada. E desejar muito sucesso nesse campeonato. Tragam mais títulos para o Isicença, né? Representem bem essa instituição, né? E tenho certeza que vocês vão fazer muito bonito aí semana que vem. Tá bom? Bom campeonato para vocês. Bom trabalho, né, Rodrigo? Com muito certeza, trabalho. Com certeza. Isso aí, galera. Até já.